Olá, sobre o bloco de concreto leve ou bloco celular autoclavado. Para que serve ele e será que é mais barato a obra com ele? Veio um aluno perguntar: eu vou usar o bloco celular porque me disseram que é mais barato. Uma regra que você vai seguir sempre, não importa o sistema. Se alguém chegou para você e falou: esse sistema é mais barato e deixou só no ar e não explicou por quê, não falou em quais situações, não falou vantagem e desvantagem, só falou é mais barato, ponto e acabou, a pessoa não está te passando a verdade, ok? Ela está simplificando muito e provavelmente o que você acha que vai economizar não vai se você não tiver uma aplicação boa. Então, a primeira questão é: o bloco celular é mais barato? Não. Se tu fosse pensar, eu vou comprar tijolo, eu vou comprar bloco, ele é mais caro. Ok? Então, se a sua ideia é, eu vou comprar porque é mais barato. Não, não é. Porque a gente está falando de um material feito de concreto, de cimento, no caso, né? Contra outro feito de barro. E o feito de barro é uma matéria-prima mais barata, então o tijolo vai ser mais barato. Significa que uma estrutura, digamos, uma obra com bloco celular vai ser mais cara? Não. A questão aqui é que tem como você aplicar isso aqui de maneira mais econômica. Como? Bom, a primeira questão aqui é o seguinte: o bloco celular ele é mais leve, ok? Ele é um concreto aerado, ok? Então nele torno vai variar depende do fabricante, ok? Não quando é tanto, não, vai depender do seu fabricante. E aqui é outra questão: se for, eu compro lá do cara lá que tem ensino tem uma fábrica, ok? Se não tem ensaio, se não é pesado, se não é medido nada e é tudo feito no olho, dificilmente vai ser uma coisa eficiente. Tá? Mas a ideia, a questão é que um bloco celular vai ter uma densidade entre 400 kg por metro cúbico e 800 kg por metro cúbico. Isso aqui vai depender muito do processo de fabricação, a resistência necessária e todos os fatores. Ok? Se ele ficar na faixa dos 400 a 500 kg, vai ser um bloco que é mais fácil de compensar. Se ele ficar na faixa dos 800 kg, ele está praticamente empatando já com o tijolo no peso, pode até ficar mais pesado, então não tente a compensar, a não ser casos muito específicos. Agora, outra questão que ele tem é: em quais aplicações ele vai compensar e quando ele vai compensar? Para isso, vamos analisar a diferença de peso que ele tem. Por exemplo, se eu fizer uma alvenaria de tijolo de 9, uma alvenaria de tijolo de 9 pesa em torno de 70 kg por metro quadrado. Só a alvenaria. Eu posso lançar isso no software? Não, só a alvenaria. Por que eu falo isso? Porque a alvenaria depois vai ter reboco. Ok? Enquanto que de uns tijolos de 9 são 70 kg, um bloco autoclavado de 10 centímetros de espessura, eu estou falando em torno de 60 kg. 60 para 70. É uma diferença de 10 kg por metro quadrado. É uma diferença muito pequena, correto? Sim, 1 centímetro a mais de espessura e 10 kg a menos por metro quadrado, que um parede de 2,80 metros, estou falando 28 kg por metro numa viga, é uma diferença de 1 a 2% da carga na viga. É uma diferença bem pequena. Agora, quando a gente coloca reboco e tudo mais junto, a gente está falando tipo 140 contra 150 kg por metro quadrado. Você percebeu que é uma diferença muito pequena? Pois é. Então, a primeira questão que a gente tem é o seguinte: o bloco celular autoclavado, se você trocar por tinha um tijolo, você vai trocar por um bloco celular de espessura equivalente, você não vai ter economia. Ok? Não adianta. Vou ter economia. Não, você não vai. Tá? Agora, vamos fazer uma análise um pouquinho diferente. Um tijolo de 14 contra um bloco de 10. Ok? Então, um bloco autocelular de 10 contra um tijolo de 14. Tijolo de 14 são 110 kg. Bloco celular são 60. Agora estou falando de 50 kg por metro quadrado. Uma parede eu estou falando de 130, 140 kg por metro na viga. Eu estou falando em torno de 10% do peso da viga. Agora, eu estou falando de uma redução da taxa de ácido das vigas da obra em torno de 10%. Agora, eu estou falando uma diferença. Ok? Eu vou pagar mais no meu bloco, correto? Eu vou, em troca disso, reduzir minha taxa de ácido das vigas. Quem sabe, eu consigo reduzir uma que outra, ao invés de reduzir a taxa de ácido, reduzir a altura de uma outra viga, ao invés de reduzir a taxa de ácido. Ou, se tem uma altura muito limitante, tem um vão pesado, eu posso usar o bloco celular para reduzir o peso da viga e conseguir fazer passar na flash, por exemplo. E daí, claro, como eu vou reduzir em torno de 10% do peso, né? Talvez ele vai reduzir no total da obra com 5%, porque o peso da viga continua o mesmo, o peso do pilar continua o mesmo. Mas se reduzir 5% do peso da obra, reduz 5% da taxa de ácido dos pilares, do tamanho dos pilares, da fundação.
ok? Aí a gente começa a ver uma vantagem, certo? Então essa é a primeira questão. E se eu tenho um tijolo de 9, eu poder trocar por um bloco de 7,5, porque o tijolo de 9 são 70 quilos, o bloco de 7,5, estou falando em torno de 45, 50, 45 quilos de aumento. Então estou falando de 25 quilos a menos, é uma diferença menor, mas ainda assim eu tenho uma economia. Ok? Eu tenho uma economia de peso em troca de um custo maior. Beleza? Tá? Aqui eu vou entrar numa questão específica. Essa aplicação só vai valer em duas questões. Para ela funcionar, tem que ter duas questões. Número 1, o peso da parede real tem que ser aplicado em projeto. E eu falo isso por quê? Porque tem muito engenheiro por aí achando que toda parede pesa 600 quilos por metro, e eu pego muito projeto onde todas as paredes foi colocada uma carga aleatória, que uma vez ele calculou que uma parede tem mais ou menos isso, e ele coloca uma carga mais ou menos e não dá diferença. Ok? Então, tem que ser considerado no projeto. Ó, a gente vai usar bloco celular. Beleza, vai reduzir o peso da parede. Isso tem que ser considerado. Ok? Essa é a primeira questão. Agora, segunda questão. Para, digamos, esse efeito realmente de peso menor, a gente conseguir considerar, a gente tem que trabalhar com uma parede mais fina, né? E se o cliente quer que os pilares e as vigas fiquem embutidos na alvenaria? Complica, ok? Então, a segunda questão é que o bloco celular, para ser funcional, ele tem que ser colocado só onde se eu quiser esconder a estrutura, só em algumas paredes secundárias. Se eu não me importar, beleza, eu não me importo, pode aparecer os pilares, aí sim eu posso usar em tudo, ok? Mas aqui entra a questão. O bloco celular, para compensar, a estrutura tem que ficar exposta, ok? Ou eu vou me limitar muito a colocar, quem sabe, só umas 2, 3 paredes, que não vai ser uma vantagem considerável. Entendido? Próxima questão. Ah, que bom, é mais fino e tudo mais, vai ganhar área, vai. Mas a questão aqui é que a gente tem uma espessura mínima de alvenaria. Ok? Não dá para fazer uma alvenaria, sei lá, de tijolo em pé, um pé direito duplo. Porque a parede vai ficar muito esbelta e ela vai tender a tombar. Ok? Pega uma criança com 2, 3 anos que ela começa a empilhar bloco, uma hora os blocos caem. Mesma coisa com uma alvenaria. Tá? Se a alvenaria for muito fina, ela não pode ser alta. Então, outra questão. Para compensar o bloco celular, eu tenho que estar falando de blocos finos. Para falar blocos finos, eu não posso falar de pé direitos elevados. Ok? Ah, eu quero fazer um pé direito duplo, vou fazer celular autoclavado, vai ficar mais leve. Não vai. Ok? Vai ficar mais barato. Não vai. Tá? Eu quero fazer uma obra que tem um pé direito de 4,5 metros, né? Uma sala, tudo mais, pé direito elevado, tudo mais, vou fazer de celular autoclavado. Não vai compensar. Tá? Tem que fazer uma parede mais espessa para compensar a potência elevada, ok? De usar o comprimento de flambagem elevado, no caso, ok? Então, a aplicação do bloco é quando? Quando eu não tenho pé direito elevado. Entendido? Essa é outra questão. Próximo, ele é mais rápido de executar. É isso que te diriam, se o cara quer te vender o bloco, vai dizer que ele é mais rápido de executar. Ele é mais rápido de executar se ele for feito por um profissional treinado em execução desse tipo de bloco. Ok? O bloco, como ele tem uma largura maior e uma altura maior, o total de blocos a serem colocados é menor. Vamos fazer um exemplo aqui. Meu bloco, vamos já um autoclavado de 30 por 60. Varia de cada região, alguns são 25, alguns são 30 e tudo mais, uma ideia básica. Tá? 1 dividido por 61 centímetros. Por que 61? Imagina uma junta de 1 centímetro. Ok? Dividido por 0,31. Eu estou falando que eu tenho que sentar 5,3 blocos por metro quadrado. Ok? Então, se pegar, digamos, uma parede ali, chegar no tempo que assenta, sei lá, 50 blocos, eu estou falando vezes 0,61, estou falando vezes 0,31, eu já assentei uma parede de 9,40 metros. Se a parede tem uma altura, sei lá, de 2,80, estou falando que eu fiz uma parede, sei lá, de uma parede de 1/4 com 50 blocos. Ok? Agora, vamos imaginar um tijolo baiano, por exemplo. Vai virar cada tijolo de 9 por 19 por 19, por exemplo. O que eu vou ter é o seguinte, ó. 1 dividido pela espessura média de 21 centímetros, geralmente a junta vai ficar em torno de 2 centímetros, tá? 2 e 3, até fazer 21 e 22 aqui, ó. Estou de 21 blocos, ok? Para a mesma parede ali, de 9,45 metros quadrados, né? Eu estou falando de 200 blocos contra 50. Como o bloco, basicamente, ele é quase 4 vezes maior, ele vai ser 4 vezes mais rápido. Não chega a ser 4 vezes, mas ele vai ser mais rápido de assentar.
Entendido? Se feito por profissionais treinados. Por que eu falo isso? Porque o bloco é mais fino. Quanto mais fina a parede, maior o controle que tem que ter para evitar que a parede saia do prumo, ok? Se for feita uma parede de 14 de espessura com 1 metro de altura, é quase impossível ela sair do prumo. Agora, começa a fazer uma parede mais esbelta, o risco dela sair do prumo é muito elevado. Se pegar o Zé, eu vou fazer, eu mesmo fazer a obra aqui, nunca sentei uma parede, eu vou comprar uns blocos e fazer. Pode ocorrer uma parede muito fora do prumo e daí vai gastar muito mais reboco e aquele pouquinho de peso que vai economizar, não economiza mais porque vai gastar maior espessura de reboco, ok? Então, ela é mais rápida de executar se for feita por um profissional treinado, ok? Agora, ela também pode ser mais demorada para executar se for feita por um profissional treinado em executar alvenaria de tijolo cerâmico. Porque se ele está acostumado a estar alvenaria de tijolo cerâmico, o que vai acontecer? Primeira coisa, ele já vai pegar o tijolo com uma mão, ele já pega 4 tijolos de uma vez. Já senta rápido ali, ele já tem a técnica de sentar um tijolo cerâmico rápido. Quando ele pular para executar a primeira vez um tijolo, um bloco de concreto autoclavado, ele não vai ter a mesma técnica ainda. Então, ele não vai executar mais rápido. Tá? Só que aqui entra uma questão. Não só um profissional que tem experiência em levantar parede de tijolo cerâmico não vai estar, nunca treinou, nunca executou uma parede autoclavada, não vai executar mais rápido, mas ele pode executar pior. Ele pode fazer mal feito e a parede entupir de trincas depois. Por quê? Primeiro motivo, o bloco cerâmico geralmente ele vai ter juntas em torno de 2 a 3 centímetros. Ok? Tijolo normal, em torno de 2 a 3 centímetros de argamassa entre uma peça e outra. O bloco autoclavado é juntas de 1 centímetro ou, às vezes, junta a seco nas laterais. Em alguns casos é permitido, em alguns casos não, depende do tipo de parede. Tá? Tem normas sobre isso. Mas a questão é como sem juntas e tudo mais, mas a questão é que é juntas finas. E a segunda questão é que com argamassa de baixa resistência, qual que é a vantagem de uma argamassa fraca? A vantagem da argamassa fraca é que ela é menos rígida, ok? Pega um copo de vidro, joga contra a parede, ele quebra. Pega um copo de plástico descartável, joga contra a parede, ele não quebra. Por quê? Porque o copo de vidro, como ele é rígido, ele quebra, ok? A argamassa de alta rigidez trinca, ok? Essa é a questão básica, tá? Então, não é melhor que mais, não, tá? Próxima questão. O bloco celular autoclavado, ele é mais frágil que o tijolo, igual ao vidro. Ok, lembra o copo de vidro? Pois é. O tijolo, ele tende a deformar mais. Então, se alguém está executando uma alvenaria e derruba um tijolo, a chance do tijolo quebrar é baixa. Agora, se a mesma pessoa está executando uma alvenaria de blocos, um bloco celular autoclavado, e ela derruba o bloco, ele é muito mais fácil de quebrar. Por quê? Porque, primeiro, ele tem dimensões maiores. Então ele tem um peso maior também. Tá? E aí o contato, se ele bater uma quina, vai ser pequeno igual. Mas a segunda questão é que ele é mais rígido. Então, quando ele bater, ao invés de deformar um pouquinho e voltar ao normal, ele vai quebrar. Tá? Inclusive, é uma questão que eu já ouvi muito pedreiro falando. Não, tipo, é questão dele sim, né? Mas eu já ouvi pedreiro falando o seguinte. Na minha casa, eu nunca vou construir bloco de concreto. Porque tu pega um bloco de concreto, derruba 2 metros de altura, ele vai quebrar. Tu pega o tijolo e derruba, no máximo um trinquinho. Então, tem essa questão que ele é mais frágil, você pode ter perdas maiores se você chamar um pedreiro que está acostumado a executar a alvenaria de vedação e ele pega a primeira vez um bloco celular autoclavado. Ok? Então, a questão final que tem aqui é o seguinte, ó, que ele é mais caro por metro quadrado, você vai estar pagando a mais por esse bloco, mas se bem planejado, ok? Já faz o projeto pensando nisso, já faz o estrutural pensando nisso, já pensa no espaçamento das paredes e tudo mais, já na modulação do bloco, ok? Porque o tijolo é bem fácil quebrar no meio, bloco é mais complicado. Então imagina que você tem um pano, digamos, de alvenaria de 4,60 metros. Ok, fazer uma alvenaria de 4,60 metros, o que vai acontecer é que o pedreiro vai começar pelas pontas e ele vem que vai tirar nas juntas ali entre 2 e 3 centímetros. O que vai acontecer? Bom, 4,60 metros, vou às vezes pegar a calculadora aqui. Tá, aqui ó, pegar a calculadora, 4,60 metros. Se a média ali vai ser 21,5 entre tijolo e tijolo, eu estou falando que eu botei 21 juntas para tirar a diferença. Ok? 21 juntas com 2,5 cm, tá? A parede
Eu uso uma parede de 4,60 m, eu tenho 50, se eu for medir a primeira junta, a segunda junta, a terceira junta, eu vou ter tipo uns 53 centímetros nessas juntas. E isso é importante por quê? Porque se tem 53 centímetros das juntas, se vai ficar um tijolo a mais, beleza. É só reduzir a junta de 2,5 cm para 2 e vai caber um tijolo a mais na fiada e vai ter uma fiada de blocos de tijolo inteiro, não vai precisar quebrar o bloco. Quem sabe só o último, quebrar na metade, né, para dar a alternância dos blocos. Agora, um bloco solar autoclavado, eu vou ter que quebrar, não tem diferença, né? Nas juntas laterais vai ter, se for, por exemplo, 1 centímetro, e muitas vezes nem vai ter. Então a questão é que eu vou chegar com os blocos, vou chegar no final, eu vou ter que quebrar um bloco, se eu não planejar. Ok? Então eles têm que quebrar no início e no fim, para fazer as fiadas alternadas. E aí eu vou ter um custo bem maior. Quem sabe nas quinas eu vou ter uma ração mais pesada ali, e também vai ter um custo maior. A gente vai ter que fazer mais quebras ainda do que foi pensado. Então tem que ser pensado como que vai ser essas fiadas. Ok? Então a questão é, ele é mais caro por metro quadrado, mas se ele for bem planejado, com juntas bem adequadas, com argamassa bem adequada, com mão de obra qualificada, com uma obra que foi pensada para ser executada nisso, com o cliente que aceita como ele vai funcionar, ele pode ser mais barato. Ok? Ou, alternativamente, ele pode permitir uma concepção mais ousada. Okay? Quem sabe você tem um limite de altura de uma laje, de uma viga, e usando o bloco celular autoclavado, você consegue vencer um voo um pouquinho maior. Okay? Você consegue afinar um pouquinho a viga. Você consegue fazer esses efeitos. Entendido? Mas a questão é, se alguém está te falando, é mais barato, pronto, acabou, eles estão te mentindo, porque o custo dele é maior, e para quem está acostumado a executar alvenaria de cerâmica, a melhor maneira é executar alvenaria de cerâmica. Ok? Da mesma maneira que, no dia dias, médico ganha mais que engenheiro. Mas se eu colocar uma placa aqui na minha frente que eu faço cirurgia, eu não vou ganhar bem. Por quê? Porque eu não tenho experiência nenhuma em fazer cirurgia e ninguém vai contratar um maluco para fazer cirurgia achando que vou contratar. Não, a questão é, o mais eficiente é você ter uma equipe que sabe fazer o sistema e isso vai ser barato. Okay? E o mais caro é você tentar achar inovação, pegar uma equipe que nunca executou alguma coisa e achar que na execução com uma equipe sem experiência você vai conseguir economia. Não, você não vai. Você vai conseguir economia quando você tem uma equipe treinada, ela sabe executar, você tem um engenheiro que sabe projetar aquele sistema, tanto no arquitetônico quanto no estrutural, e também elétrico, nas complementares, e isso aí está tudo alinhado. Aí, econômico. Agora, eu vou fazer isso porque é mais barato, porque eu vi na internet, nunca vai ser mais barato. Você acha que vai ter uma solução mágica de um sistema que você nunca fez na vida, que não tem mão de obra na região, desiste, ok? Mas por enquanto seria isso, e até a próxima.